esses assuntos com os nossos comentaristas, mas antes a gente continua em Brasília com a nossa reportagem. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar por 11 votos a 7 o processo que pedia a cassação de Eduardo Bolsonaro por suposta atuação no exterior contra instituições brasileiras. Vitória Abel, mais uma vez aqui com a gente. Os que defendiam a cassação do filho do presidente Jair Bolsonaro vão recorrer, claro, ao plenário da casa para tentar reverter essa decisão. É isso, Vitória? Tiago, é o que o líder do PT, Lindenberg Farias, disse que vai recorrer no plenário da Câmara dos Deputados dessa decisão do Conselho de Ética de arquivar o caso, ao pedido, o processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro. Ele disse que encaminhou isso para a mesa diretora, mas ainda são necessárias assinaturas para que esse pedido realmente tenha a possibilidade de ser votado no plenário, mesmo que depois dele ter sido derrubado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esse arquivamento aconteceu hoje, mais cedo, e acabou seguindo, os deputados acabaram concordando com o parecer do deputado Marcelo Freitas, do União Brasil, que pedia o arquivamento das acusações e do pedido de cassação contra Eduardo, sob a justificativa de que ele não estaria exercendo o seu mandato parlamentar e, além disso, também, melhor dizendo, o relator disse que Eduardo Bolsonaro estaria exercendo o seu mandato parlamentar fora do país e, por isso, não teria motivo para ele ser cassado. O deputado Eduardo Bolsonaro não compareceu ao Conselho de Ética virtualmente, né? É claro, ele foi convidado a participar por Zoom, mas não compareceu. A deputada federal Maria do Rosário, do PT, fez justamente uma manifestação ali no Conselho de Ética, falando que Eduardo Bolsonaro acabou ferindo não apenas uma, mas diversas regras que estão contidas no regimento da Câmara, que fala sobre a ética e o decoro parlamentar. Entre elas, é justamente a recorrente ausência do deputado, que não está exercendo o seu mandato corretamente, e, além disso, também o deputado não está tendo zelo com a defesa do seu país. Vamos ouvir um trecho da fala da deputada Maria do Rosário. Eduardo Bolsonaro, ao contrário de promover a defesa do interesse público e a defesa da soberania nacional, tem agido como um traidor da pátria e atua em todos os fóruns para prejudicar a economia, a nação brasileira, os brasileiros e brasileiras que vivem nos Estados Unidos, aqueles que pretendem lá estudar as relações comerciais e econômicas. Portanto, um traidor da pátria. Eduardo Bolsonaro não tem palavra, não tem ética, não tem honra. E nós aqui o estamos liberando de ser investigado por este parlamento. Pois é, e o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, defendeu que Eduardo Bolsonaro está no que ele chama de um autoexílio e, portanto, Eduardo Bolsonaro teria, sim, o direito de continuar com os seus direitos políticos e com o seu mandato valendo na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir outro trecho. Eu quero só parabenizar o relator pelo relatório, porque Vossa Excelência foi a tecnicidade jurídica. Não é uma quebra de decoro, e sim uma disputa política ideológica. O deputado Eduardo Bolsonaro, que em nada fere o decoro e o Conselho de Ética, decide um autoexílio nos Estados Unidos por conta de, na sua avaliação pessoal e política, que é seu direito individual, a gente precisa ver o que é antiético. Antiético é bater na cara de colega deputado, que não foi cassado por isso aqui. Antiético é dar pontapé nos outros. Antiético é usar palavras que feram o decoro parlamentar. Pois é, e além disso também, agora o deputado Eduardo Bolsonaro vai poder ser cassado apenas pelas quantidades de faltas, né? E isso é claro se o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, levar isso adiante. O deputado Eduardo está tendo as faltas contadas, mas esse limite de ausências deve vencer só no início do ano que vem, porque são contadas as ausências apenas nas sessões deliberativas, que é quando acontecem as votações.
votações. Depois de atingido esse limite, Hugo Motta pode ou não decretar a cassação do mandato, que foi o que Hugo Motta fez com Chiquinho Brazão, por exemplo, acusado de mandar matar Marielle Franco. O que a gente também destaca é que essa decisão do Conselho de Ética de acabar defendendo o Eduardo Bolsonaro teve um cálculo político também de olho em 2026. Conversando ali com parlamentares de centro que fazem parte do Conselho de Ética, a avaliação deles é que não dava para ser favorável à cassação de Eduardo Bolsonaro, porque poderia pegar mal ali com as bases eleitorais deles, que são bases eleitorais conservadoras e, de certa forma, eleitores que são alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso poderia prejudicá-los nessa construção do que eles vêm buscando para as eleições de 2026. Na maioria dos casos ali, eles querem justamente a reeleição do mandato deles de deputado federal. Então, o Centrão costuma sempre ter, tanto no Conselho de Ética quanto no plenário, na maioria das comissões, ter ali os votos decisivos, porque de um lado a gente tem o PT com um volume grande de deputados, de outro o PL também com um volume grande de deputados, e o Centrão acaba sendo sempre o fiel da balança e dessa vez optou pela defesa de Eduardo Bolsonaro, arquivando o processo de cassação contra ele. Tiago. Sem dúvida, então, esse processo arquivado, mas como a Vitória falou, ainda existe alguma chance em relação a faltas, né? A gente continua acompanhando todo esse processo envolvendo o parlamentar que está nos Estados Unidos. Até daqui a pouquinho, Vitória, vou girar os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Túlio Nassa. Começando pelo assunto da Vitória, já a gente fala sobre o Supremo e a mudança do ministro Luiz Fux de turma. Você sempre fala, Dora, nós aqui sempre destacamos que o Conselho de Ética é uma questão política. Uns processos demoram muito tempo e outros terminam muito rápido, como foi esse caso, não é, Dora? Já qualquer questão dentro da Câmara é política, porque lá é uma casa política. Agora, então fica assim, pelo argumento do relator, o deputado Eduardo Bolsonaro está exercendo seu mandato. Não tenho notícia de reuniões, comissões, votações que ele tenha participado. Então, não sei bem qual é o conceito do relator de exercício de mandato. E segundo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ele tem todo o direito de se declarar autoexilado pelas razões que ele achar. Então, o Conselho de Ética acaba de abrir a mesma prerrogativa para qualquer deputado ou deputada que resolva ir para qualquer lugar, vai para a Dinamarca, lá fica e não tem problema nenhum. Não estou nem entrando no mérito da Maria do Rosário, que aí é traidor da pátria, não é traidor da pátria. Claro que isso é um elemento, mas o caso, se a gente espremer, é isso, essa pessoa não está exercendo. E a Câmara achou isso normal, segundo a Vitória, um grupo de deputados que pega mal. Então, é assim é que acontece em terra sem lei. Então, pronto, quando o líder do PL fala assim, não pode dar tapa na cara, vai poder, porque nada acontece com ninguém. Cadê as pessoas que ocuparam a mesa da Câmara? Estão lá, uma advertência e tal. Então, é um vale-tudo que desqualifica. Não há proposta de gratuidade de bagagem, de não sei o quê, de isenção de imposto de renda, que possa limpar esse tipo de imagem. É isso. O deputado, claro, vai ser ou não cassado, porque a Vitória nos traz que o Hugo Motta ainda pode considerar que tudo bem, mesmo ele tendo as faltas, vamos abonar as faltas, mesmo que ele seja cassado, fica elegível, bom, se ele voltar, ok. Agora, o que aconteceu hoje, pela argumentação, né, de que ele está exercendo o mandato, não se tem notícia dele exercer mandato, então realmente vale tudo. Os argumentos são absolutamente injustificáveis, mas assim foi a decisão e assim será. Se for para o plenário, aí eu não sei dizer, pode ser que aí vamos ver com essa coisa de mobilização do Guilherme Boulos, o governo PT fazer uma nova onda, tipo aquela da PEC da blindagem, mobilizando a opinião pública. Pode ser, porque o governo está nessa vibe de Congresso inimigo do povo, né? Isso aí é um prato cheio. A Vitória trouxe bem também, porque nós temos os polos, né? Aqui no caso da reportagem,
Um polo com a deputada Maria do Rosário e o outro polo com o deputado Sóstenes Cavalcante. Mas tem o meio, fiel da balança, o Centrão, que dessa vez entendeu, pelo menos nesse processo, nesse caso, que ele não deveria, o deputado Eduardo Bolsonaro, perder o mandato. Agora,